parte do equilíbrio químico da resolução desse exame. Nesta parte aqui vamos responder algumas questões, e são algumas mesmo, são questões bem fáceis. Nessa parte aqui o exame, digamos que o exame pegou leve. Há partes do equilíbrio químico que o exame não costuma pegar leve. Aqui só avaliaram questões teóricas, acredito que fizeram isso devido aos cálculos que você já fez anteriormente nos outros números. Certo, vejamos aqui no número 36. Falou, explicou. Seja bem-vindo a Life Science Chic. A constante de equilíbrio, a constante de um sistema em equilíbrio é kC. Nós temos aí a constante, está aí, kC. Nesse caso, disseram que kC é igual à concentração do C, concentração do senhor C ao quadrado, vezes a concentração do D. Essa questão aqui já foi avaliada no exame da admissão de UM 2017, ok? Elevado a 3. Isso aqui disseram barra o quê? Barra A, certo? Barra A vezes a concentração de B elevado a 4, ok? 4 aqui fora, aqui. Certo. Eles querem saber a equação que representa a reação desse sistema é. Queremos a equação que representa a equação desse sistema. Sabemos que o kC é dado pela concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes estiquiométricos, que aprendemos muito bem. Significa que esses aqui são os nossos produtos. Esses aqui são os nossos produtos, ok? Esses aqui são os nossos produtos. Esses aqui são os nossos reagentes. Então, o que nós temos que fazer? É só colocar a reação que deu origem a isso. Nós temos que foi A mais B, só que acontece que o B está elevado a 4, significa que aqui tem 4. Reage reversivelmente, atenção, devem ser duas setas, reage reversivelmente formando C, só que o C tem 2 aqui, mais o D também tem 3. Então, nesse caso, a expressão que deu origem a essa expressão, quer dizer, a reação que deu origem a essa expressão do kC é essa aqui. Então, isso aqui nós encontramos, gente, a opção temos que observar muito bem. A mais 4B reage formando 2C mais 3D. Isso nós encontramos na opção B. Já foi falado no exame de 2017, isso aqui. Eu me recordo muito bem e vou te apresentar. Podes ver. Muito bem. Vejamos aqui o número 37. Uma reação química atinge o equilíbrio químico quando quê? Quando é que se atinge o equilíbrio químico? Nós temos aqui na alternativa A, ocorre simultaneamente nos dois sentidos, direto e inverso. B, as velocidades das direções direta e inversa são iguais. C, os reagentes são totalmente consumidos. D, a temperatura do sistema é igual à do ambiente. A razão entre as concentrações dos reagentes e produtos é unitária. Bom, uma reação atinge equilíbrio quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Só que esse é um dos fatores, é um dos passos para nós termos o equilíbrio químico. A velocidade 1 é igual à velocidade de 2. Mas também temos que ter o quê? Temperatura constante, ok? A temperatura deve ser constante, ok? A temperatura deve ser constante. Isso aqui tem que acontecer numa reação, a reação tem que ser reversível, ok? Reversível com duas setas. Isso aqui também tem que acontecer num sistema fechado. Então, você tem que ficar muito atento a esses termos aqui. Esses termos aqui são termos que ditam o equilíbrio químico. Velocidade direta é igual à velocidade inversa. Numa reação reversível, a temperatura constante no sistema fechado, aí sim vamos atingir o equilíbrio químico. Agora vamos analisar o número 38. Como se pode deslocar o equilíbrio da reação? 2 moles de metano reagem reversivelmente formando 1 mole de etino, essa aí, mais 3 moles de gás de hidrogênio. Nós queremos deslocar essa reação aqui para a direita. Deixa-me colocar a reação e vamos deslocar juntos. Ok, tá certo. Tenho aqui 2 de metano, certo? 2 de metano, 2 moles de metano, estado gasoso, reage reversivelmente formando o etino, essa aqui é etino, certo? Estudar mais química orgânica, vai aprender isso, ok? No estado gasoso, isso também forma mais 3 moles de gás de hidrogênio no estado gasoso, certo? E tem uma entalpia, atenção, tem uma entalpia maior que 0. Certo, quando dá uma entalpia maior que 0, isso quer dizer que aqui vamos atacar o fator temperatura. Não vão te dar a entalpia da reação sem que você tenha que mexer com o fator temperatura. Então, eu já sei que vou mexer com o fator temperatura. Quais são os outros fatores que eu vou mexer? Posso mapear das alternativas.
Mas ok, lendo aqui nas alternativas, aumento da pressão, diminuição da temperatura, aumento da pressão. Ok, estou a falar de pressão e temperatura. Então, deixe-me analisar aqui o fator pressão e depois avaliar aqui o fator temperatura. Avaliando aqui o fator pressão, nós temos aqui que nos reagentes temos 2 moles. Aqui nos reagentes temos 2 moles. E aqui nos produtos temos 1 mol mais 3 moles, temos 4 moles. Certo, eu quero deslocar esse equilíbrio para a direita. O que eu tenho que fazer? Bom, nesse caso eu tenho que ver o aumento da pressão provoca o deslocamento de equilíbrio para o lado que possui o menor número de moles. Então, se eu aumentar a pressão não vai dar certo porque minha reação virá para a esquerda. Então não dá, só dá para diminuir a pressão. Então vou diminuir a pressão, porque a diminuição da pressão provoca o deslocamento de equilíbrio para o lado que possui maior número de moles. Então nesse caso vamos diminuir a pressão, vamos diminuir a pressão, diminuir a pressão, diminuir a pressão. Então diminuindo a pressão é uma das coisas que nós podemos fazer para deslocar esse equilíbrio para a direita. Agora falta a temperatura. Essa reação aqui, que tipo de reação é? Dizem que tem uma entalpia maior que zero. Tem uma entalpia positiva, nesse caso quer dizer que essa reação aqui é endotérmica. As reações endotérmicas gostam de aumento da temperatura para poderem deslocar o seu equilíbrio para a direita. Então nesse caso tem que aumentar a temperatura, certo? Vamos aumentar a temperatura, aumentar a temperatura. E isso nós encontramos em que opção? Temos que diminuir a pressão e aumentar a temperatura. Estou lendo em C, diminuindo a pressão, diminuindo a temperatura não está certo, diminuindo a pressão e ou aumentando a temperatura. Isso nós encontramos na opção D. Eu disse que aqui nessa parte aqui não valeram questões complicadas do equilíbrio químico. Há exames que avaliam de verdade o equilíbrio químico aqui. Bom, aqui vos pouparam. Bom, nessa parte aqui não tínhamos muitas questões. Ficamos por aqui. Vamos nos ver na próxima parte onde vamos tratar de questões que têm a ver com equilíbrio iônico. pH, produto de solubilidade, essa time toda aí está no equilíbrio iônico. Vamos nos ver na próxima parte. E essa próxima parte aqui promete. Então, clique nesse cartão aí, vá diretamente à nossa playlist de resolução para acompanhar a resolução das outras partes. Porque isso aqui começa desde a parte 1 até essa parte aqui. E isso aqui ainda continua, porque o objetivo aqui é acabar com esse exame e explicar tudo o que aconteceu em 2016. Então, fique bem, um abraço aí, até a próxima.